Não que eu estou nervoso. Parar até para beber água. E eu fico olhando para a vida desses homens e dessas mulheres, e como é possível, não, tantas coisas que eles passam, eles suportam histórias assim tremendas. Porque se você pensar, você ir para um local que você não tem noção de como é a cultura, tudo bem que eles fazem um estudo, mas quando chega lá é outra coisa, né? Você passar o dia a dia em contato com uma cultura totalmente diferente da sua, uma língua totalmente diferente da sua, sem nenhum tipo de recurso, sabe, mais avançado. Os recursos são muito limitados lá. É só mesmo o Senhor para motivar esses homens e essas mulheres, para guiar esses homens e essas mulheres num trabalho que não tem outra forma se não for o Senhor que estiver à frente. E eu vi muita gratidão no coração desses homens e dessas mulheres, de saber que eles estavam no centro da vontade de Deus, sabe? E é sobre esse tema que eu gostaria de falar nessa noite. Abra suas Bíblias em Salmos 103. Quando eu olhei e olho, lembro, sabe, desses testemunhos, esses testemunhos, eles mexem comigo, me faz pensar, caramba, é só o Senhor mesmo para agir na vida desses missionários, desses homens, dessas mulheres que agem, e passando por tantas coisas, eles estão felizes, eles estão glorificando a Deus, mesmo em meio às dificuldades, porque eles sabem com quem eles servem. E às vezes dentro da gente tem uma grande dificuldade em saber quem nós servimos, né? Às vezes nos questionamos de tantas coisas, e sobre esses questionamentos, essas dúvidas, nos geram às vezes por falta de conhecimento em saber quem nós servimos. Em Salmos 103, que nós vamos ler, o tema, aqui na minha Bíblia, ela fala a misericórdia de Deus. E a partir do verso 1, ele fala assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem sara todas as suas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nela o vento desaparece, e não conhecerá, daí em diante, o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança, e para com os que lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendize ao Senhor todos os seus anjos, valorosos e poderosos, que executais as suas ordens, e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós todas as suas obras, em todos os lugares no seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Amém. Até aqui.
nós sabemos que o conhecimento, ele pode ser passado de várias formas. Às vezes o conhecimento pode ser passado através de alguém nos falar alguma coisa, ou às vezes através da nossa leitura, através de nós vermos um vídeo, ou através mesmo de uma situação que nós passamos, ou através também quando nós passamos alguma experiência. Existem diversas formas que nós podemos adquirir conhecimento. E a compreensão, na verdade, ela só chega mesmo, muitas vezes, quando nós passamos por uma experiência. Às vezes eu falo sobre passar uma dificuldade, um problema, mas às vezes eu nem sei o que é passar por um problema. Porque às vezes eu olho para uma pessoa, por exemplo, esses irmãos que trabalham na Meva, quantas coisas eles me contaram lá, dificuldades se passaram em meio a ver coisas assim, desesperadoras no meio da tribo, e o Senhor dando graça para eles passarem por aqueles problemas, às vezes faltando as coisas e eles dando graça, sabe? E às vezes nós nos desesperamos, e muitas vezes não sabemos passar por essas dificuldades, os problemas da vida nos desesperam. Mas o Senhor, Ele é um Deus bondoso, e é um Deus benigno, e é um Deus que nos ensina da melhor forma possível. A cada um, Ele tem uma forma de ensinar, Ele tem uma forma de proceder para nos fazer ensinar e entender a sua vontade. Eu trouxe aqui uma frase muito conhecida de um filósofo chamado René Descartes. Ele fala assim: penso, logo existo. Apesar dele falar penso, logo existo, ele era uma pessoa que ele não tinha um credo no conhecimento absoluto. Pelo contrário, ele era ceticista. Ou seja, ele não acreditava que existe uma verdade absoluta. Mas então, através dessa palavra, através dessa frase, ele, pensando em si, ele chegou a uma verdade, que na verdade existia uma verdade absoluta e que era o pensamento. O pensamento, através dele, através do pensar, eu existia. Ou seja, nas nossas vidas, quando nós pensamos e nós refletimos sobre as situações, nós aprendemos e existimos e vivemos uma vida de verdade. O nosso pensamento e o nosso refletir sobre as situações e sobre aquilo que nós conhecemos como a verdade, como a palavra de Deus, nos faz viver uma vida conforme aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. O nosso pensamento, ao olharmos para as Escrituras, precisam estar de acordo com aquilo que a palavra nos ensina. Tanto o nosso pensamento quanto o nosso proceder. Se as nossas bases do nosso pensamento estiverem bem estruturadas, assim como fala em Mateus, no capítulo 7, o Sermão do Monte, ao final do Sermão do Monte, o Senhor compara a dois fundamentos. Um fundamento que foi estabelecido sobre a areia e o outro sobre a rocha. Se o nosso fundamento, se o nosso pensamento ou entendimento for baseado em ideias ou falácias que apenas ouvimos e não experimentamos, não temos um aprofundamento, esse conhecimento uma hora vai se esvair, uma hora ele vai ceder. Uma hora ele vai embora, vai ser levado pela água. Mas quando o nosso conhecimento está alicerçado no conhecimento que é a palavra de Deus e totalmente firmado em Cristo Jesus, esse conhecimento, por mais que venham as dificuldades da vida, ele se estabelece. Por mais que venham os problemas, esses problemas eles não nos levam ao desespero total. Eles não nos levam a nos desesperar as nossas vidas, a não acreditar mais que existe uma solução. Mas quando eu olho para Cristo Jesus, eu vejo a total solução para as nossas vidas. O Salmo 103, se nós olharmos, ele é o início de um compêndio de hinos de louvor. Como eu falei, existem várias formas de aprendizado, e uma dessas formas são os louvores, são as músicas. Eu gosto muito, eu sempre gostei muito de cantar, apesar de não saber cantar. Sou muito ruim em cantar, não nasci com esse talento, né? Estou treinando, a Isabela está me dando aula para tentar aprender alguma coisa, né? Mas é difícil, né? E eu sempre gostei muito de louvores, cantar. Às vezes em casa eu fico cantando, né?
Minha mãe tem muita paciência comigo, ficar me escutando ali em casa, eu ficar cantando, né? Aí eu fico louvando e meditando, né? Às vezes os louvores nos fazem refletir sobre verdades, né? E as verdades que são compostas pela palavra de Deus. E quando você escuta um louvor, que você nota, assim, quando você tem o conhecimento da palavra, você vai escutando louvores, certos louvores que se distanciam da palavra de Deus, você começa a olhar isso aqui e fala, isso aqui não é a palavra de Deus não, esse louvor aqui não tem nada a ver, isso aqui está bem distante, né? Mas quando você escuta louvores que representam a palavra de Deus, que estão de acordo com a palavra, aquilo edifica a sua vida, aquilo ali te faz crescer, né? Te faz sentir mais perto de Deus, sabe? E quando eu olho para a vida do salmista, ele chega e começa a compor esse hino de louvor ao Senhor. E esse hino de louvor ao Senhor, ele parece que se encontra numa situação onde Davi já estava mais avançado de idade, mais experiente, onde ele começa a relatar e confessar ao Senhor e para a sua alma, e declarar para a sua alma, né? Bendiga a minha alma ao Senhor. Isso é tremendo, isso é lindo. E eu acho interessante, né? Eu anotei aqui um texto de Charles Spurgeon, quando ele fala sobre o Salmo 103. E ele fala, como nos altos Alpes, alguns picos sobem mais do que todos os outros, também nos salmos inspirados, há alturas de cânticos que superam os outros. Este Salmo 103 sempre nos pareceu ser o monte rosa da cadeia divina de montanhas de louvor, cintilando com uma luz mais rubra do que qualquer outra. É como uma macieira em meio às árvores da mata, e o seu fruto dourado tem um sabor como nenhum outro, a não ser que tenha amadurecido no sol, pleno da misericórdia. E quando você olha para esse texto, desse louvor ao Senhor, e você repara de tantas repetições da palavra misericórdia, de como o Senhor é bondoso e se compadece de nós. E Spurgeon, ele vai falando aqui, que existem hinos e louvores ao Senhor que excedem na sua preciosidade. E esse salmo, esse hino de louvor ao Senhor, ele é de uma tamanha complexidade, é de uma tamanha beleza, que só quando você para analisar versículo por versículo, e você começa a apreciar cada um dos seus textos, você começa a se deliciar de como o Senhor é amoroso e misericordioso. E é sobre isso que eu gostaria de discorrer, é sobre isso que eu gostaria de falar, nesse tempo que nós temos aqui. Eu gostaria de ser breve, mas com toda atenção, ouça aquilo que o Senhor quer falar, a sua palavra. Os primeiros 2 versículos, como introdução do Salmo, ele fala, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. O salmista, Davi, ele começa a falar, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Não é apenas mais uma palavra dita ao Senhor, não. Ele quer ir mais profundo. Ele está agora falando com a sua alma. Eu não sei quantos aqui já conversaram consigo mesmo, sabe? Às vezes parece meio doideira isso, você parar para falar consigo mesmo. Você pregar para você mesmo, sabe? Mas nesse momento Davi está pregando para si mesmo, falando, alma, bendiga ao Senhor, louve ao Senhor. Olha que interessante isso. Ele está falando para a sua alma, para o mais profundo do seu intelecto, porque quando olhamos para a nossa alma é o mais profundo, sabe, aquilo que está mais lá dentro de nós, aquilo que nós escondemos muitas vezes dos outros, que é o mais profundo do nosso ser. Ele fala para si, ele fala, bendiga a minha alma ao Senhor, e não apenas isso, mas bendiga ao Senhor, porque quantas vezes nos lembramos das coisas boas que Ele faz, do seu poder, mas não apenas do Senhor. Mas nós agora podemos olhar para o salmista e ele fala ao Senhor, em direção ao Senhor, olha para o Senhor, que Ele é o seu dono, Ele é o seu Senhor. E tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Ou seja, não é apenas ao Senhor, mas é o seu santo nome, aquele quem Ele é. E não apenas
a sua alma, mas tudo que há nele, bendiga ao Senhor, exalte ao Senhor, ao seu santo nome. O santo aqui é aquele que está acima de todas as coisas, aquele que está sobre todos, que nada se compara a ele, ao Senhor de toda a criação, ao Senhor de todas as coisas, aquele que nada pode se comparar. Bendize a minha alma ao Senhor, não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. E aqui está um segredo que muitas vezes nós perdemos. Não se esqueças de nenhum de seus benefícios. Quantas vezes a gente não se esquece, né? Às vezes passa o dia a dia, nós nos desesperamos e falamos, meu Deus, e agora? Como é que vai ser? O que eu vou fazer? Mas eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança, todos os seus benefícios, e essa é a palavra-chave que discorre aqui o argumento de Davi, os seus benefícios. Davi agora, ele começa a adentrar num campo que começa a se recordar de todos os benefícios que o Senhor fez na vida dele. E Davi, então, ele começa a falar, e começa a discorrer, e começa a se lembrar dos benefícios que o Senhor fez na vida dele, em qual ele não queria se esquecer, mas ele queria lembrar, ele queria trazer à memória. Então ele começa a falar, e ele começa a dizer, ele é o que perdoa todas as suas iniquidades. Eu fiquei conversando com minha mãe, e fiquei parando para pensar sobre perdoar iniquidades. Eu não sei se alguém aqui já passou por um julgamento a qual estava sendo condenado de alguma coisa. Eu creio que ninguém aqui passou por essa situação, nem eu passei por essa situação. Mas talvez uma pessoa que foi condenada por ter matado alguém, por ter cometido um crime hediondo, se chegasse na frente de um juiz e o juiz o condenasse a 30, 40 anos de prisão, ou mesmo nos Estados Unidos, que há condenação à morte, como você reagiria a isso na frente de um juiz, na qual estava falando sobre todos os seus erros, de tudo aquilo que você fez? Como você reagiria? Como estaria o seu coração agora? Imagine você agora na frente de um juiz, sendo julgado, porque você cometeu algum erro muito específico, e você sendo condenado à morte. Como o seu coração não ficaria agora? E eu fiquei analisando, parando para pensar aqui sobre isso. E o salmista, ele fala, é Ele quem perdoa todas as suas iniquidades. Eu quero fazer um apontamento para Cristo Jesus, porque se nós olharmos para Lucas, no capítulo 23, do 39 ao 43, não precisam abrir, fala sobre o texto do ladrão que estava ao lado de Jesus, estava condenado à morte, estava apenas esperando morrer, porque já estava crucificado. Então, ele vê do seu lado Jesus Cristo. E ele olha e fala assim, homem não é comum. E o outro ladrão que estava do outro lado fala assim, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. E esse ladrão que olha e vê e fala, não, você não sabe o que você está falando. Nós estamos aqui porque nós merecemos estar aqui, mas ele não merece isso. Então ele olha e fala, Senhor, tem misericórdia de mim, se compadece de mim, que eu sou pecador. E o Senhor fala, olha para ele, fala, ainda hoje estarás comigo no paraíso. E quando eu começo a pensar sobre isso, sobre o perdão das nossas iniquidades, Davi, ele sabia o que era pecar. Apesar de ser um homem segundo o coração de Deus, ele sabia o que era fazer coisas erradas. Mas ele lembrava que o Senhor é o Deus que perdoa as nossas iniquidades, as nossas transgressões, os nossos pecados. O Senhor nos perdoa os nossos pecados. O Senhor te resgatou da morte eterna. O Senhor te resgatou de uma morte certa. Você não merecia estar aqui, eu não merecia estar aqui, mas é através de Cristo Jesus que nós estamos aqui. E por mais que o inimigo tente te acusar, através do sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário, o seu sangue nos redime de todo o pecado.
se nós nos arrependermos de coração, se nós nos ajoelharmos perante Ele, humilharmos a nossa vida, Ele perdoa as nossas transgressões, Ele perdoa as nossas iniquidades. Isso é tremendo, isso é lindo, esse amor que não tem como se comparar. E quando eu continuo lendo aqui o verso 3, ele fala que sara todas as tuas enfermidades. A comparação aqui também, em questão do perdoar as iniquidades, sarar o pecado, ele também deixa manchas, ele também causa doença no nosso ser, na nossa alma. E Davi sabia muito bem disso, pelos pecados que ele havia cometido, isso gerou consequências na sua vida. Mas é o Senhor que sara as feridas da alma. O Senhor é que sara as nossas enfermidades. Isso é tremendo, isso é lindo. O Senhor, Ele não só cura as enfermidades externas do corpo, assim como fala em Lucas capítulo 8, do verso 43 ao 48, o exemplo da mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher que já padecia por anos com essa doença, que ela não conseguia parar esse fluxo de sangue, e já teria gastado todas as suas riquezas com tratamentos médicos e não conseguia mais a solução. E então, ela vai para a última solução. Ela ora a Jesus Cristo e fala: se eu ao menos tocar na orla das vestes dele, eu vou ser curada. Então ela vai, e com suas poucas forças, ela rasteja e vai e toca na orla das vestes de Jesus. Jesus estava rodeado por uma multidão, e naquele momento ele para e fala assim: alguém me tocou. E eu acho isso tremendo quando eu analiso esse Senhor que sara as nossas enfermidades, sara a nossa alma, sara as nossas feridas. Eu não sei, provavelmente pessoas aqui já passaram por doenças que eu não tenho noção. Quantos já venceram câncer aqui e sabem o que é passar por uma dificuldade tremenda? A irmã Lenalva falou de uma cura logo no início, e eu achei tremendo isso, porque logo no início ela falou sobre louvar o Senhor, e ela falou dessa cura que ela teve, que o Senhor concedeu a ela. E se eu olhar para a raiz dessa palavra, né, que o Senhor, Ele sara, eu lembrei da Yasmin na terça-feira, né, que ela falou sobre, o que mesmo que você tinha falado sobre isso? Como é? Anastomose, né? É redução do estômago, né? Gastroplastia, corrigindo. E eu achei assim sensacional essa parte da cirurgia, né? E tem uma parte que eles costuram, né? E fica uma partezinha para o lado, né? E diminui o estômago, né? Então, e eu fico pensando, o Senhor, Ele nos sara. E uma das raízes dessa palavra também do sarar, Ele também é curar, nos limpar. Ele faz a costura naquilo que está ferido, naquilo que está rasgado. Eu me lembrei também de uma situação que eu passei quando eu cortei a perna e eu cheguei no hospital. E quando eu cheguei no hospital, a mulher veio me perguntar, em vez de me levar direto para fazer, né, tomar os pontos, ela veio perguntar, mas de onde que você é? Qual rua que você mora? Eu falei assim: eu moro aqui perto. Mas cadê a sua identidade? Daqui a pouco vem uma pessoa correndo, não está vendo que a perna dele está sangrando? Esquece isso, vamos logo atender ele. Sabe, às vezes isso acontece na nossa vida, sabe? O Senhor, Ele não pergunta quem você é, Ele não pergunta o que quer que seja, sabe? Ele não demora, Ele é o Senhor que está pronto a te curar. Você nunca vai estar tão distante que Ele não possa te estender a mão e te curar, e te sarar, e sarar as suas feridas. Ele está sempre pronto para sarar a nossa vida. E no verso 4 ele fala: quem da cova redime a tua vida, e te coroa de graça, e misericórdia. Esse verso 4, eu fiquei imaginando aqui um texto que fala sobre o endemoniado gadareno. O Senhor, o salmista, ele fala que quem da cova redime a tua vida, ou seja, aquele que te resgata da cova e te coroa. A palavra aqui também pode ser aplicada como te cerca
te cerca de graça e misericórdia. E eu vejo o testemunho do endemoniado gadareno. O endemoniado gadareno estava excluído, esquecido, ninguém sabia quem ele era, apenas o conhecia como um homem endemoniado. Afastado da sociedade, o texto fala que ele não vivia em casa, mas ele vivia num cemitério. E você imagina você largado pela sociedade, abandonado, ninguém ligando para você, você vivendo num cemitério, todo cheio de carrapichos, escravizado pelo diabo. Então Jesus, ele atravessa o mar e vai até aquele homem, e procura aquele homem, especificamente aquele homem. E quando ninguém mais se importava com ele, quando ele estava no fundo do poço, eu até conversei com minha mãe e falei sobre, eu imaginando uma situação de alguém preso, dentro de uma cova mesmo, dentro de algum lugar muito apertado, e ele ficou preso ali e não tinha mais ninguém por perto. Aí você imagina o desespero da pessoa e não tem ninguém por perto para o resgatar, e já pensando, eu vou morrer aqui. Agora não tem mais solução para a minha vida, não tem mais como eu me libertar. E Jesus, ele vai e chega até aquele homem, da mesma sorte, da mesma forma com que ele pode chegar quando você estiver no momento mais difícil da sua vida, na cova mais profunda. Não existe lugar tão difícil que ele não possa acessar e te resgatar. Não existe uma cova tão difícil de acessar que o Senhor não possa entrar e resgatar. Aquele que teme ao Senhor, aquele que o busca e que clama por socorro, o Senhor vai até ele. Quando não existe mais solução, o Senhor é a solução. E é o Senhor que não apenas resgata, mas que ele também é o Senhor que também o acolhe e te cerca de bondade e misericórdia. No verso 5, quem farta de bens sua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O salmista, Davi, ele já farto de dias, ele contempla então a presença do Senhor, e é aquele que faz com que até mesmo em sua velhice, até mesmo no momento mais tardio da sua vida, onde você pensa que não tem mais forças, que não tem mais como trabalhar para o Senhor, é o Senhor que restaura as suas forças, é aquele quem faz com que você seja cercado de bens. Sabe, eu fico olhando para a vida das nossas irmãs aqui da igreja, as senhoras mais de idade, e eu vejo a força que elas têm para trabalhar, como elas têm ânimo para fazer. Eu vejo a irmã Maria Inácia, que força aquela irmã tem, que ela chega aqui cedo, primeiro que todo mundo. E ela chega aqui, eu chego para o evangelismo, ela já está aqui, arrumando, às vezes está fazendo um cafezinho aqui. Eu acho sensacional isso aí. E eu vejo as irmãs, a irmã Lenalva está aqui com a gente, a irmã Maria das Dores também. E ela vai aqui, já chega cedo, pronta, vamos evangelizar, vamos fazer, vamos trabalhar para o Senhor. Isso é o Senhor que faz isso. Não é graças a nós mesmos. É o Senhor que nos cerca de bens com o seu Espírito Santo e faz com que as nossas forças, elas sejam renovadas. E o salmista, ele fala que assim como a águia, ela renova as suas forças. Assim como a águia na juventude, a nossa força também é assim. O Salmo 40, ele vai falar sobre isso, que esperam o Senhor, renovam as suas forças e sobem com asas como águia. E isso é tremendo, o Senhor renova as nossas forças. O verso 6, o Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Eu consigo pensar que também, assim como o Senhor operou justiça e julgou as causas de Davi, o Senhor também julgou a causas que para o homem pareciam impossíveis. Nós podemos ver em João, capítulo 8, do verso 1 ao verso 11, que fala a história da mulher pega em adultério, aquela mulher que estava já condenada à morte. Ela foi pega na prática do adultério, aqueles homens, os fariseus trazem aquela mulher na frente de Jesus e falam, essa mulher pecou, ela foi pega em adultério, o que o Senhor diz a respeito? O Senhor nem olha para eles, está desenhando no chão, escrevendo, e eles insistem de novo, perturbando a Cristo, mas, Senhor, você não vai falar nada, olha, ela foi pega em adultério. E o Senhor, com uma frase tão simples, mas tão profunda,
ele fala: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Aquela mulher já não tinha mais esperança, ela sabia que ela ia morrer. Ela estava condenada à morte por aquilo que ela tinha feito. Mas aquele momento, o Senhor, que é justo juiz, e que Ele defende a causa dos oprimidos e julga aqueles que estão sendo oprimidos. Nós, quantas vezes, olhamos para nós mesmos e não vemos solução para nós, sabe? Somos julgados pela nossa consciência e não vemos em nós capacidade alguma, mas o Senhor, que é justo juiz, que é compassivo, que olha para as nossas causas, o Senhor nos defende sempre, o Senhor sempre está do nosso lado. Ele é o único que poderia atacar a pedra, mas o Senhor é o primeiro a estender a mão. E naquele momento ele fala isso e todos os acusadores, eles vão embora e aquela mulher fica sozinha com Cristo. E ele pergunta para aquela mulher: cadê os seus acusadores? E ela fala: eles foram embora. Ele fala: Senhor, eu também não te acuso. Vai e não peques mais. O Senhor nos chama para isso. O Senhor nos perdoou dos nossos pecados. O Senhor nos redimiu, julgou a nossa causa. E através de Cristo Jesus, Ele nos chama para uma novidade de vida. E nos chama: vai e não peques mais, porque eu tenho uma nova vida contigo. Eu te chamo para uma novidade de vida, porque eu sou o seu juiz. Eu que julgo as suas causas. Quando não há mais solução, quando não há mais como escapar da situação, eu sou a solução, eu sou o seu juiz. Isso é tremendo. Que profundidade é essa? Que quando o salmista vê e olha para a misericórdia do Senhor. E aqui no verso 7, ele aponta agora para Moisés e para os filhos de Israel. Ele fala: manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. E quando nós podemos olhar para Moisés, e que Moisés, ele esteve numa situação muito difícil, muito complicada, à frente de um povo enorme. E o Senhor via aquelas situações que o povo fazia, praticava tantas coisas erradas, né? E o Senhor, Ele ainda assim, Ele teve misericórdia do seu povo. E Moisés, ele fala para o Senhor: Senhor, eu não vou se o Senhor não for comigo. E o Senhor vai com Moisés, ele caminha naquele deserto e caminha com o povo e mostra os seus caminhos. E não é apenas um caminhar por falar: vai e faça isso. Não, o Senhor, ele é tão incrível que uma das formas dele te ensinar é não apenas mandando você fazer alguma coisa, mas estando do seu lado nos meios das situações. O Senhor nunca te abandona, pelo contrário. Quando você está passando por uma situação e você pensa que está sozinho, no meio das suas adversidades, o Senhor está contigo. O Senhor, Ele além de te ensinar, Ele caminha do seu lado, pega na sua mão e fala: eu sou contigo. O Senhor, assim como caminhou com o seu povo, assim como caminhou com o seu servo Moisés, e caminhou por um caminho no deserto com seus filhos, e mostrou os seus feitos, o seu trabalho aos filhos de Israel, Ele nos mostra através das figuras de Jesus, como andou com os seus discípulos, como ensinou os seus discípulos, ensinou ao povo de Israel. O Senhor nos ensina, o Senhor caminha conosco e nos mostra os seus feitos. Quantos milagres nós não podemos dizer nas nossas vidas que o Senhor operou. Se nós pararmos aqui e chamarmos um a um e começarmos a pedir: você começa a falar agora de tudo aquilo que o Senhor tem operado na sua vida, nós vamos passar uma semana toda aqui falando daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Quantos milagres o Senhor tem operado e quanto nós temos aprendido. Quantas situações que a gente não achava que tinha solução, e o Senhor foi a solução exata naquele momento difícil. O Senhor nos ensinou a esperar nele, e continua falando que nós devemos esperar nele, porque as suas misericórdias são sem fim, elas se renovam a cada dia. O Senhor é um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Aquele que espera no Senhor, ele tem as suas forças renovadas, e aquele que espera no Senhor, o Senhor manifesta o seu braço forte, Ele mostra o seu caminho e mostra os seus feitos. E a partir do verso 8 até o verso 13, que fala sobre diversas exemplificações da misericórdia do Senhor, mas o final,
no verso 13, na qual ele fala, e isso que me chama mais atenção: como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Eu gosto de lembrar sobre a parábola do filho pródigo. E essa parábola, a parábola do filho pródigo, que se encontra apenas em Lucas, no 15, do verso 11 ao verso 32, ele fala de um pai amoroso. Muitas vezes a gente apenas olha para a figura do filho, que é o filho esbanjador, mas a gente se esquece, muitas vezes, do pai amoroso, e é um amor tão profundo, um amor tão misericordioso, que manifesta o seu amor, e esse amor que muitas vezes nos faz ficar sem graça com esse amor tão profundo, porque muitas vezes a gente pode despertar a ira do Senhor, mas a ira do Senhor, ela não dura para sempre. O Senhor é longânimo, Ele é benigno, Ele é tardio em irar-se, ou pelo contrário, Ele está sempre disposto a nos perdoar, e assim como Ele fez com aquele filho pródigo, aquele jovem que voltou para o seu pai, e o seu pai não o julgou pelo aquilo que ele tinha feito. Pelo contrário, ele pensou: eu não vou voltar, eu não quero ser mais filho, eu só quero ser um servo. Então ele chega, se prostra na presença do pai. Mas o que o pai faz? Ele vai em direção ao filho, corre no filho, beija o filho. Fala: não estou me importando, não estou importando o que você fez ou deixou de fazer, você chegou e você está vivo, você voltou. Aquele que estava morto se voltou à vida, agora está aqui conosco. Então ele prepara um banquete, prepara uma festa. E esse Deus misericordioso, esse Deus que é tão amoroso, esse Deus que Ele não nos trata como nós tratamos muitas vezes o nosso próximo. Às vezes nós desprezamos as pessoas, nós desprezamos o nosso próximo, sabe? Mas conosco o Senhor a todo momento, quando nós erramos, e nós pensamos: não tem mais como, eu errei, eu pequei, e não pensa que não tem mais solução, mas o Senhor está a todo momento esperando: vem, você que se afastou de mim, eu não me afastei de você, eu nunca me afastei de você, eu estou aqui te esperando de braços abertos. E essa é a graça do Evangelho, essas são as boas novas de salvação, e é uma salvação que você recebeu de graça, mas não foi de graça. Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário por nós, e esse Deus amoroso te chama: venha como estás, mas não permaneça do mesmo jeito, porque eu vou te transformar, eu sou contigo, eu estou do seu lado, eu estou te ajudando. E aquele filho pródigo, aquele filho que antes esbanjou todas as suas riquezas do seu pai, volta, e o pai o recebe de braços abertos, e ele percebe que tudo aquilo que ele tinha procurado no mundo não fazia sentido, que o verdadeiro sentido da sua alegria estava com o seu pai. Então, no verso 14 ao verso 18, Davi, então, ele faz uma distinção de quem nós somos e da nossa finitude para a grandeza da eternidade de Deus. E ele reconhece, porque Deus sabe quem nós somos, Ele sabe que nós somos falhos, Ele sabe que nós não temos condição nenhuma de querermos alguma coisa, sermos alguma coisa longe dEle. Ele sabe que nós somos passageiros. Então Davi, ele começa a relatar isso e mostrar e fazer a comparação antes da grandiosidade dos seus feitos, agora da grandiosidade de quem ele é, na sua eternidade, em quem ele é, nos seus desígnios, na sua perpetuidade. Esse Deus tão tremendo e infinito, que nem o próprio tempo consegue conter ele, que está acima de todas as coisas. Em Mateus, no capítulo 6, do verso 25 ao 33, ele vem falando, Jesus no Sermão do Monte, ele vem falando sobre as questões de nos preocuparmos com a vida. E quantas vezes nos preocupamos com tantas coisas, nos desesperamos com tantas situações, mas o Senhor nos aconselha em que buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Assim como o Deus, Ele sabe da nossa finitude, como nós somos falhos,
Ele sabe que sem Ele não somos nada e que só através dele nós conseguiríamos caminhar uma vida de verdade, uma vida que nós vivemos, não sobrevivendo, mas uma vida em abundância. E é isso que nos faz viver, quando nós olhamos e buscamos primeiro, e somente primeiro, o reino de Deus, quando nós buscamos a inteireza daquilo que Ele é, e quando olhamos para Ele, e quando olhamos para a beleza de Cristo, porque quando olhamos para a beleza de Cristo, todas as outras coisas se vão, tudo se perde, tudo perde o valor, os deleites desse mundo perdem o valor, aquilo que quer tomar o nosso coração, porque quantas vezes nós criamos deuses no nosso coração, mas nada disso preenche o vazio da nossa alma, nada preenche o vazio que é a beleza de Cristo, a beleza do Cordeiro Santo de Deus, o Deus Todo-Poderoso pode preencher a nossa vida. E ao final, o verso 19 ao 22, ele vem discorrendo, e sobre isso eu quero ler esse final. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono e o seu reino, domina sobre tudo, bendizei ao Senhor todos os seus anjos valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, fazei a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós todos as suas obras, e todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Davi agora, no final, o final desse texto, desse hino, Davi então convida toda a criação a louvar ao Senhor, todos os seus anjos, e ele fala que nos céus estabeleceu o Senhor, porque Ele está acima de todas as coisas. Ele é o Deus Santo, que nada pode se comparar. O seu trono está nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. E quando eu olho para Cristo Jesus, eu vejo em Apocalipse, eu gostaria de convidar vocês a abrirem Apocalipse capítulo 5. E essa é a nossa esperança, de quem nós servimos. Apocalipse capítulo 5, do verso 4 ao verso 14. E está escrito assim, Apocalipse capítulo 5, do verso 4 ao verso 14. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, a riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelo século dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam, amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Essa é a nossa esperança.
Porque quando eu olho para o Salmo 103, eu consigo me reportar aquilo que fala em Apocalipse. Assim como o salmista, assim como Davi, ele chama toda a criação, ele chama todos os tronos e potestades, todos os anjos e toda a criatura, todos aqueles que estavam sobre a criação a louvarem o nome de Deus. Quando eu olho para Apocalipse, eu encontro uma visão majestosa do Cordeiro Santo de Deus, que venceu a morte e o inferno e nos comprou com o seu sangue puro e carmesim e nos resgatou da morte e do inferno. E hoje nós estamos aqui por direito, louvando e exaltando o nome santo do Deus único, o Deus verdadeiro. A Ele sim a glória, a honra, o louvor, o poder e a majestade pelo século dos séculos. Não louvamos aquilo que achamos, mas nós louvamos aquilo que cremos, é aquilo que conhecemos, porque nós conhecemos o Deus Santo, porque nós vivemos uma vida que foi resgatada, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, estamos afundados numa cova, mas Ele estendeu a sua mão, nos sarou, nos resgatou, nos livrou da morte eterna e hoje nos chama de filhos, aleluia. Não temos como não louvar a Deus, não temos como não, porque nos rendemos ao conhecimento do Deus Santo. O nosso conhecimento se dobra na presença do Deus Todo-Poderoso, que se faz conhecido na nossa tão pequenez e simples conhecimento da nossa verdade, daquilo que nós achamos. Ele se fez conhecido, assim como Filipenses 2, o Senhor Jesus se humilhou, se esvaziou de si mesmo, para que você, na sua pequenez, conhecesse a Ele. Você não tinha a menor chance de conhecer, mas para que Ele fizesse conhecido, Ele se esvaziou de si mesmo, para que você entendesse, e Ele andasse contigo, Ele soubesse o que você passa, você não está só. Ele sabe aquilo que você passa, Ele sabe das suas dificuldades. Naqueles momentos que você não suporta, Ele está lá, Ele está te ouvindo. Naqueles momentos que você acha que não tem mais solução, naqueles momentos que você se desespera, naqueles momentos que você desanima, Senhor, eu não aguento mais, eu quero desistir, eu quero parar. Ele está do seu lado, é aquele que te sustenta, aquele que pega a sua mão e fala, eu sou contigo, não desista, meu filho. Um Deus tão gracioso, tão bondoso se esvaziou. De tal forma, porque a eternidade precisava adentrar a nossa realidade. E para isso Cristo entrou. Cristo entrou na história, se fez carne, padeceu, sofreu, e Ele sabe o que você passa. E muitas vezes por isso que entramos em crise existencial. Por isso que muitas vezes não entendemos as coisas. Porque é tão complexo as situações. Mas quando olhamos para Cristo, quando olhamos para Ele, analisamos cada um desses versículos e percebemos todos os seus feitos e percebemos de tudo aquilo que Ele é, de tudo aquilo que Ele faz, de todos os seus benefícios, então nos ajoelhamos perante a majestade santa e falando, muito obrigado, Senhor, eu quero louvar o seu nome, minha alma, assim como Davi fez, eu também quero fazer. Eu quero falar, Senhor, a minha alma te louva, e louva o seu santo nome, e jamais, ó minha alma, se esqueça dos seus benefícios. Quantos benefícios o Senhor tem feito. E para finalizar essa pregação, eu gostaria de falar de um texto, de um livro chamado Confissões, de Agostinho de Hipona. E esse texto, ele mexeu muito comigo, porque ele fala de uma verdade, do que a palavra de Deus, do que o contato com Deus faz na vida do homem. E Agostinho, nas suas confissões, ele escreve: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei.
eis que habitavas dentro de mim, e eu te procurava do lado de fora. Eu disforme lançava-me sobre as belas formas das tuas criaturas. Estavas comigo, mas eu não estava contigo. Retiam-me longe de ti as tuas palavras, que não existiriam se em ti não existissem. Tu me chamaste, e teu grito rompeu a minha surdez. Brilhaste, e teu esplendor afugentou a minha cegueira. Exalaste o teu perfume, respirei-o, e suspiro por ti até hoje. Eu te saboreei, e agora tenho fome e sede de ti. Tocaste-me, e o desejo da tua paz me inflama. Feriste o meu coração com a tua palavra, e por isso eu te amei. Amém. Que a palavra de Deus possa tocar no íntimo do nosso coração, de tal forma que fira no mais íntimo e crie uma ferida que arde pelo Senhor, a ponto de não resistirmos e não vivermos sem o Senhor. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.